Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para fazer um programa de excelência para todos vocês. E lembrando que o nosso programa, O Gente da Gente, tem sempre por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada com referência aos personagens da Bíblia. É isso mesmo. E, geralmente não sou eu quem revela os personagens, é parte da equipe, né? E a gente está aqui fazendo um excelente trabalho para abençoar a sua vida. Lembrando que o nosso programa, O Gente da Gente, ele fica no YouTube, canal do YouTube, isso mesmo. Você vai lá, coloca Gente da Gente, você vai ver uma playlist cheia dos nossos programas e ali você pode, eu quero ver o personagem Mateus, Davi, eu quero ver o personagem, Esther, e lá tudo armazenado. E aí você pode acompanhar, compartilhar e nos ajudar a evangelizar o maior número de pessoas possíveis através da nossa programação. Bom, então vamos agora revelar o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou filho de Betuel e irmão de Rebeca. Abri minha casa para Jacó quando ele chegou como estrangeiro. Fui astuto nos acordos e atento aos meus próprios interesses. Troquei salários e mudei condições conforme me convinha. Ainda assim, reconheci que Deus me prosperou por causa de Jacó. Vi minhas filhas partirem e senti o peso da separação. Persegui Jacó, mas fui advertido por Deus em sonho. Aprendi que nem toda astúcia vence a vontade divina. A minha história revela conflitos entre família, fé e ambição. Sou lembrado como exemplo de alguém que negociou demais e confiou de menos. Eu sou Labão. Maravilhas do nosso Deus, agora não é mais mistério, não é mais segredo, o nosso personagem de hoje é o Labão. Eu costumo dizer que o Labão, ele foi um homem muito astuto, né? Ele foi um homem muito manipulador, foi um homem injusto, foi um homem que faltou com a sua palavra, foi um homem indelicado e, acima de tudo, explorador. Por que explorador, pastora? E eu quero pegar nesse foco aí, eu quero falar um pouquinho da exploração. Porque às vezes a gente vê pessoas que ela quer tirar vantagem naquilo que ela faz e ela acaba explorando o seu próximo. A gente vê um Labão aqui explorando Jacó. Tentando tutibiar o Jacó, engabelar o Jacó, né? Aí deu uma filha, deu uma outra filha, né? Nem Raquel, nem Lia, enfim. Acabou que a gente vai percebendo que tudo que ele queria não era ver suas filhas felizes, mas o que Labão queria? Enriquecer nas costas e às custas de Jacó, porque Jacó, ele foi um homem que ajudou Labão, a crescer financeiramente. É isso mesmo, e Labão prosperou muito por conta de Jacó. E a gente vai vendo que não é diferente nos dias atuais, nos dias de hoje, quando alguém quer tirar vantagens, não é verdade? Aquela vantagem, e a pessoa vai dizer, mas é uma vantagem, né? É muito positiva. Olha, não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Às vezes a pessoa ela quer explorar o outro com malícias e maldades. Só que Deus, né, queridos, vamos ser bem sinceros, Deus não dorme, Ele tem olhos para ver todas as coisas e não foi diferente na vida desse homem Labão, porque ele teve a recompensa dele, né? O Jacó chegou um momento e falou, chega, basta, eu agora quero cuidar da minha família, a gente vai ver tudo isso aqui. Eu quero cuidar da minha família, não estou aqui para ficar, em outras palavras, né? Enchendo o seu bolso de dinheiro e eu ficando aqui, né? Talvez sem a minha parte, ou seja, às vezes a pessoa ela tá ali pelo seu potencial só para fazer pelo outro, mas olha, eu vou abrir os seus olhos, faça por você também. Se você é um baita de um profissional, você está ali para fazer a empresa do cara crescer, mas lembre-se que você também, né, tem lugar de crescimento. Então, foque em você também, né? Invista em você também com estudos, cursinhos, né? Comece a ter uma excelência de situações que também vai valorizar a você.
não só a casa do outro, mas a sua casa. Foi isso aí que Jacó percebeu e que Labão estava tirando o direito dele. Mas por quê? Vamos lá, vamos começar aqui por Gênesis capítulo 31 e eu vou iniciar no versículo 24, que vai dizer assim, olha, 24, de noite, porém, veio Deus a Labão e o arrameu em sonhos e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. 25, e alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. 26, e disse Labão a Jacó, que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas, como cativas pela espada. Fez uma pergunta para ele, né? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria? Ele tomando satisfação aqui com Jacó. E com cânticos, e com tamboril, e com harpa. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Deus sempre guardando Jacó ali, hein? Verso 30, e agora que partiste de vez, por quê? Porque tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? E respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Verso 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses, verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas servas, porém não os achou. E tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Bom, ele ficou muito, mas muito preocupado, porque o que Jacó fez, talvez era o que muitos de nós iríamos fazer. Iríamos olhar um pouco para dentro de nós, né? Porque uma vez que você não se permite ser feliz, por conta daquilo que está acontecendo à sua volta, e Labão, ele sabia que por conta de que Jacó era um homem muito próspero e ele estava conquistando as suas prioridades, as suas prosperidades, as suas principais coisas, né, através de Jacó. Então ele queria, né, reservar, ele queria suportar, ele queria guardar ali, manter Jacó aprisionado. Só que Jacó, ele falou, não, eu vou embora, eu agora vou cuidar da minha família, eu agora vou cuidar da minha vida. Sabe o que isso representa? Que há tempo certo para todas as coisas aqui na terra, debaixo dos céus. E quando você não se enxerga, quando você não se nota, você acaba se sabotando. Por quê, pastora? Porque Labão, automaticamente, ele tinha esse caráter de manipulador, ele tinha esse caráter astuto e ele tinha esse caráter de falta de palavra. Porque aquilo que ele já havia falado e tratado com Jacó, né, não funcionou do jeito que Jacó esperava. E às vezes as pessoas estão faltando com palavra contigo. Isso é muito preocupante, porque dentre tudo isso, o que a gente entende? Poxa, você não tem palavra? Vai faltar lá na frente, né, o pudor, o caráter, e nós vamos sair perdendo nessa situação de alguma forma. E é sobre isso que nós vamos ressaltar e falar um pouco mais, mas agora no próximo bloco, porque nós vamos a um break, ao intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Estamos falando hoje do personagem Labão. E eu estava falando aqui sobre Gênesis, capítulo 31, do 24 em diante.
Eu dei aqui alguns versículos e a gente pôde ressaltar no primeiro bloco o quanto esse homem ele foi injusto, um homem sem palavra, um homem manipulador, um homem que só pensava nele. Podemos dizer egoísta? Talvez sim. E quantas pessoas elas são egoístas ainda, né? Nos dias de hoje, quando elas olham somente para elas e esquecem de olhar para aqueles que estão à sua volta, que é o seu próximo, né? E a Bíblia diz que a gente precisa ter amor ao próximo, como amamos a nós mesmos, precisamos também amar o nosso irmão. Mas o Jacó, né? Ele foi um homem muito sábio nesse ponto, porque ele não permitiu com que Labão, né, desse uma volta nele. Mas como assim, pastora? Porque Labão começou ali com uma conversa mole. Trabalha 7 anos para mim que eu vou te dar, Raquel. Trabalha mais 7 que eu vou te... E foi, deu uma filha, deu outra filha, né? E acabou que a Raquel, que era, né, a pretendente de Jacó, primeiro Labão deu uma enganada ali, uma engabelada em Jacó e vai ali para o lugar de Raquel. Olha, um emaranhado de situações. Isso foi deixando Jacó, né, muito mais alerta, muito mais atento quanto às coisas que Labão estava fazendo contra ele. Só que o Labão, a gente vai observar que por mais que ele tentou prejudicar a Jacó, mas o Jacó ele foi guardado por Deus. Isso mesmo, Jacó, o Senhor guardou Jacó em todo o tempo. E o que a gente vê aqui é que o Labão ele tinha um caráter manipulador. Ele tinha um caráter muito astuto. E com tudo isso, né, vamos dizer que o Jacó percebeu. Mas chegou uma hora que Jacó falou, olha, chega, eu já lhe dei a prosperidade que você esperava. E o Labão reconheceu, ele reconheceu que ele foi muito próspero por conta de Jacó. Se não fosse Jacó, ele não teria chegado aonde ele chegou. Labão entendeu isso, eu não estou dizendo aqui que Labão não compreendeu, ele compreendeu. Só que chegou um momento em que Jacó ele pensou mais nele do que em Labão. E é o que tem que acontecer. Às vezes você está num ambiente que você está sendo muito usado por Deus para prosperar, abençoar aquela empresa, aquele comércio, aquela família, mas chega uma hora que você também tem que olhar para você. E foi aí que a gente viu o descaso de Labão, um homem egoísta, um homem que só olhou para ele, um homem que não estava nem aí para Jacó. Então a gente vai ressaltando aqui, porque esse homem ele trabalhou 14 anos e mais do que isso, foram na sua totalidade 20 anos trabalhado para Labão. E o que Labão fez? Nada. E quando ele pensou, Jacó pensou em sair para cuidar da família, ele ainda tentou reprimir a Jacó. Foi aí que Jacó, ele realmente se posicionou e falou, não, agora eu vou cuidar da minha família, agora eu vou cuidar da minha casa. Queridos, a gente sabe que muitas são as aflições de um justo, mas Deus ele vai dar sempre o livramento dentre tudo aquilo que você vai passar, viver ou enfrentar no seu dia a dia. Não torne mal por mal, torne mal por bem. Jacó, ele abençoou Labão em todas as circunstâncias, mas chegou um momento que ele viu que era a hora dele olhar para dentro dele. Vai chegar um momento que você vai perceber que é hora de você olhar para você. Pastora, palavra rema, comece a investir em você. Faça cursos, se prepare, né? Seja uma pessoa mais projetada, né? A você mesma. Se olhe, se enxergue, veja o quanto você pode fazer mais por você mesmo. Talvez você já fez muito para Labão, né? Agora é hora de fazer por você. Foi sobre isso que a gente viu aqui na história entre Labão e Jacó, onde envolveu Raquel, onde envolveu a Lia. Nós vamos ver agora, né? Como é que seria um Labão nos dias atuais, nos dias de hoje? Acompanhe comigo. Eu identifico vulnerabilidades. Prometo que as pessoas mais desejam e coloco cada um para trabalhar no meu ritmo, nos meus interesses. Lido com a ambição alheia e administro vidas como se fossem ativos de uma planilha, sempre criando uma dívida de gratidão que nunca pode ser paga, porque aprendi que a melhor forma de escravizar alguém é fazendo a pessoa acreditar que está construindo o próprio sonho. Então, eu manipulo os prazos, altero as regras e quando o resultado está perto, e uso o afeto como isca para manter os mais produtivos sob o meu domínio, pois
entendi que a ética é apenas um obstáculo para quem quer ser o dono do jogo, sendo visto como o líder que dá oportunidades, mas me mantendo como o predador que sempre encontra uma forma de ficar com o dobro da parte que prometi entregar. Eu sou Labão nos dias de hoje. Bom, de volta ao nosso programa, né? Olha, quando você perceber que a manipulação, a astúcia, a falta de palavra, quando você perceber a malícia, a maldade, você precisa fazer igual Jacó, que já no geral já havia trabalhado 20 anos para Labão, mas o Labão ele ainda queria ali manipular, ele ainda queria segurar, queria convencer a Jacó a continuar trabalhando para ele. Só que não dá, né? Quando você percebe muitas maldades, né? Porque o coração do homem ele é perverso, ele é mau. E o que você deve fazer? Tá na hora de ir embora. Foi o que ele fez. A Bíblia vai relatar que Jacó decidiu ir embora. Ele falou, não, agora eu vou cuidar da minha família, agora eu vou cuidar da minha vida. E é o que você tem que fazer. Há momentos que você precisa parar, refletir e falar, bom, peraí, eu já fiz muito, né? Agora, para o outro, agora eu vou fazer muito para mim mesmo. Porque às vezes você olha em cuidar da vida do teu irmão, esquece de cuidar da sua própria vida. Você precisa se estabelecer também, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, né? Fisicamente, e às vezes está adoecendo, né? Talvez Jacó fosse um homem que fosse ficar até doente por conta daquilo que ele via Labão falando, fazendo, né? E ele já estava entendendo. Você vai entender exatamente o ponto em que você deve ir embora, em que você deve abrir mão de tudo aquilo para ser uma pessoa feliz. É isso, porque o Labão, ele tinha muitas maldades dentro dele, porque era um homem que só pensava em prosperidade, em dinheiro. É um homem avarento, era um homem que queria crescer nas custas e nas costas, né, daquele homem chamado Jacó. E às vezes você vê pessoas assim no meio do seu caminho, que ela só pensa nela, tem um espírito egoísta e ela não vê nada daquilo que está à sua volta. Ou seja, quando existe algo semelhante, é hora de você sair do barco, pular para fora desse barco e se posicionar, se colocar e falar, peraí, eu também preciso, né, olhar para mim, para dentro de mim e saber que esse meu potencial não é só para abençoar o outro, mas também é para me abençoar. Então seja feliz do jeito que Deus te formou, te criou. Faça o melhor também, não só para o outro, para o próximo, mas também, principalmente, para você. Olhe para dentro de si e eu tenho certeza que você vai viver cada vez mais de forma e maneira muito mais feliz para a glória do nosso Deus. Bom, vou ficando por aqui. Meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.